Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos começando a nossa terceira aula sobre qual sua identidade. Amém? E hoje o tema é identidade no corpo, ou seja, na igreja, né? Esse é um ponto muito bom de a gente descobrir, precisamos descobrir, já descobrimos então que somos a nossa identidade no reino de Deus, que engloba todo o reino de Deus, é de filho. Ele nos reposicionou no lugar da onde nunca deveríamos ter saído, tá bom? Só antes da gente dar continuidade, só lembrando você, quero te agradecer por você estar assistindo às nossas aulas. E gostaria de pedir para que você curta o nosso vídeo, para que você comente o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, né? Nos ajude a difundir a palavra do Senhor, tá bom? E você que faz parte do nosso grupo de estudo, você vai receber uma apostila, um e-book, né? Daquilo que nós estamos ministrando aula por aula, tá bom? Se você não faz parte do nosso grupo de estudo, mas gostaria de fazer, você manda uma mensagem, deixa um comentário aqui que nós entramos em contato com você para poder te colocar no grupo, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá então. Qual sua identidade? Tema: identidade do corpo. Identidade no corpo. Amém? O versículo que nós vamos usar hoje para a gente falar aqui é Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá, para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém. Existem homens que vão induzir você ao erro. Interessante isso, mas não é sobre isso a nossa aula. Amém. Queridos, Deus determinou que dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, exista uma divisão de 5 ministérios. E a nossa identidade dentro da igreja, ou dentro do corpo de Cristo, né? A gente trata a igreja como o corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, um desses ministérios é para todos nós. A nossa identidade, os 5 ministérios é a nossa identidade no corpo de Cristo. Todos nós temos pelo menos um dos 5 ministérios em nós. Talvez você esteja me assistindo aqui, esteja agora entrando em choque. Por exemplo, mas como assim? Eu sou um apóstolo, sou um profeta, sou um evangelista, sou um pastor, sou um evangelista, sou um pastor, sou um mestre. Quem eu sou? Né? Exatamente. Cada um de nós temos um desses ministérios em nós. Amém? E ele serve, ele tem um propósito, né? Nós lemos aqui, nós vamos ver depois qual é o propósito. É o propósito de edificar a igreja. Então, cada um de nós. Por que Deus faz isso? Porque Deus não quer que a gente seja único. Amém? Deus quer que a gente aprenda a trabalhar no coletivo. Nós somos uma família. Em uma família, todos têm o mesmo valor. Amém? Então, qual é o propósito, o que é os 5 ministérios? O que é cada um deles? Eu vou falar aqui um pouquinho, é lógico que demandaria assim, pelo menos um bom tempo falando sobre cada um, mas eu vou falar aqui, vou jogar as ideias aqui para você e você vai analisando e vendo, tá bom? O apostólico ele representa os fundamentos.
Amém? Um apóstolo é aquele que traz os fundamentos. A palavra apóstolo significa enviar ou enviado, dependendo de qual versão você tenha da Bíblia. Mas ele principalmente é a questão apostólica, é a questão dos fundamentos. É aquelas pessoas que recebem de Deus e ensinam os fundamentos, tá? O profético representa o destino. Se você for olhar toda a história da Igreja de Cristo, ou até mesmo a história de Deus, você vai ver que toda vez que um profeta se levantava, ele apontava para um lugar, ele mostrava um destino, né? Ele falava sobre algo que o povo precisava alcançar. Normalmente, nem sempre, mas normalmente, os profetas de ofício, né? Vale a pena lembrar que existe o dom profético, né? O profético tem 3 linhas. A unção profética, ela vem e vai. Existe o dom profético, que uma pessoa recebe, e existe o ministério profético, tá? Então aqui nós estamos falando sobre o ministério profético. Os dons, isso depois a gente vê em uma outra oportunidade, tá? Mas geralmente aquele que exerce o ministério, o serviço profético, ministério significa serviço profético, ele está conduzindo um povo, tá? Está apontando uma direção para o povo, tá? Nem sempre aquele irmão que chega assim, diz o Senhor e tal, ele tem o ministério profético na vida dele. Ele pode ter uma unção profética que vai e vem, ele pode até ter um dom profético, mas não necessariamente o ministério profético. O ministério profético, o serviço profético para a Igreja de Cristo envolve o coletivo, tá bom? Normalmente envolve o coletivo. O evangelístico representa o resgate. O evangelístico é aquele que está sempre trazendo alguém para a igreja, aquele que está sempre anunciando Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus fez na vida dele, o que Jesus pode fazer na vida de outro. O evangelista é aquele que está sempre tá no meio de todo mundo, está no meio da multidão, ele chega chegando e tal, e ele se expressa, ele fala do amor dele por Cristo, o que Cristo fez na vida dele, e com isso ele é uma pessoa que resgata muitas vidas. Amém? Então, o evangelístico representa o resgate. O pastoral representa o cuidado. O pastor é aquele quem cuida, tá? Das ovelhas, aquele que pega as pessoas e traz para perto dele, né? Uma coisa que a gente sempre brinca, um pastor ele entra em crise quando a igreja cresce, porque o pastor de ofício, porque se ele não for maduro, ele perde os contatos, né? Foge do controle dele. O pastor, normalmente, ele gosta de ter o controle de tudo, tá? Não é por maldade, é porque é dele, ele quer estar perto, ele quer saber o nome de todo mundo, ele quer saber o pecado de todo mundo, ele quer saber as dores de todo mundo para poder ajudar esse todo mundo, tá bom? Então esse é o pastor. O quinto é o ensino. O ensino representa o amadurecimento da igreja. Então, nos 5 ministérios existe o apostólico, que é fundamento, o profético, que é destino, o evangelístico, que é o resgate, o pastoral, que é o cuidado, e o quinto, o ensino. O ensino é quem vai promover o amadurecimento da igreja. Tá? Então, todos os 5 ministérios, eles precisam ser estar atuantes dentro da igreja. Uma igreja que só é apostólica, ou só profética, ou só evangelística, ou só pastoral, ela nunca vai conseguir viver a plenitude de tudo. Igrejas só apostólicas, elas vão ter muito fundamentos, mas vai ser uma igreja chata de congregar, porque não tem o evangelista que leva todo mundo para cima, não tem o pastor que vai cuidar dessas pessoas. Uma igreja que é só evangelística, ela não tem fundamentos. Um dia o pessoal anda descalço, no outro dia com a cabeça raspada, porque não tem fundamentos, né? Então, há necessidade de você descobrir quem você é no corpo de Cristo, tá?
porque você vai contribuir com aquilo que Deus está construindo na igreja local aonde você congrega, tá? Como identifico essa identidade na minha vida? Agora a gente entra numa grande questão. Certeza, você tem pelo menos um desses ministérios na sua vida. Agora, como que você consegue descobrir isso e viver isso em você? Como que você faz isso? Primeira coisa que você precisa ter é fé. Amém? Tudo que envolve as coisas espirituais está relacionado à sua fé. Se você não tem fé para viver isso, você não vai conseguir desfrutar disso. Tá? Sua salvação é pela fé, sua cura é pela fé, a paz que vem sobre a sua vida é pela fé. Tudo é pela fé. Tá? Então vamos lá, eu começo a orar ao Senhor. Senhor, me revela qual é a minha identidade no corpo de Cristo. Aí o Senhor vem e fala assim, você é um mestre, você é do ensino. Como que você vai viver isso? Você vai viver isso crendo no que o Senhor te falou. É lógico que você não vai abrir a Bíblia e vai sair falando. Você vai ter que estudar, você vai ter que se aprimorar, você vai ter que buscar em Deus isso, né, todo o conhecimento para que você possa ensinar. Tá? Mas você vai precisar ter uma fé. Não, de fato eu sou. Acreditar. Eu confio no que Deus me falou, eu sou. Tá? Eu sou exatamente isso. E outra coisa também que é interessante, se você acredita, você não precisa de afirmação de ninguém. Eu só vou ser quando o meu pastor derramar um óleo sobre a minha cabeça e dizer agora você é o mestre da igreja. Não. Se eu acredito quem eu sou, eu não preciso de óleo. E não preciso que ninguém me chame de mestre. Se alguém identificar isso na minha vida e quiser me chamar, se identificar na sua vida e quiser te chamar, amém. Mas você não precisa disso, você não pode se mover, isso é fé. Você não pode se mover pelo que falam de você, você tem que se mover por aquilo que você crê dentro de você. Não, eu sou um evangelista, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, amém? É lógico que você vai ter sinais à sua volta também dessa questão do seu ministério. Mesmo porque, segundo ponto aqui no item 2, de como identificar essa identidade na minha vida, observando minhas preferências. Entendeu? Então, uma pessoa que gosta muito de orar, muito, o prazer dela é orar, provavelmente ela vai ser um profeta. Uma pessoa que gosta muito de ler a Bíblia, ler a Bíblia, ela lê mais a Bíblia do que ora. Ela provavelmente vai ser um mestre. Uma pessoa que gosta de estar no meio das pessoas, está sempre falando, e está sempre falando de Jesus, provavelmente é um evangelista. Então você precisa observar, para você descobrir isso na sua vida, você precisa observar as suas preferências, as coisas que você prefere, aquilo que você gosta de fazer. Isso vai revelar essa identidade dentro do corpo de Cristo, na sua vida, tá bom? Terceiro ponto aqui do segundo item, observando como as pessoas me observam. Entendeu? Então, como é que as pessoas estão te olhando? O que as pessoas estão falando de você? Né? As pessoas te procuram para que você ore por elas? Olha, irmão, ora por mim. Irmã, ora por mim. Talvez você seja uma profeta. As pessoas te procuram e falam assim, olha, eu tenho um amigo meu que ele não quer saber de igreja, não quer ir na igreja, mas eu queria evangelizá-lo. Você poderia ir lá fazer uma visita comigo e falar de Jesus para ele? Talvez você seja um evangelista. Então, como que as pessoas te observam? Então, primeiro, fé. Você precisa ter fé. Amém? Não adianta de nada Deus mostrar para você que você é um pastor, mas você não tem fé para isso. Então, você tem que crer naquilo que Deus fala para você. Segunda coisa, quais são as suas preferências? Porque aquilo que você vai se expressar em você. Amém? Então, você precisa descobrir quais são as suas preferências. Terceiro, observe como as pessoas te observam.
As pessoas te procuram para quê? Normalmente, às vezes a gente não consegue ver em nós, mas as pessoas conseguem enxergar em nós. Tá? Então, esse é como você vai identificar o teu ministério em você. Terceiro, por que essa identidade é importante? Nosso Deus quer que sejamos todos úteis à sua grandiosa obra. Então vamos lá, Deus está construindo algo. Amém? E Ele quer que você seja útil junto com o seu outro irmão. Todos da igreja, todos que estão dentro da igreja, eles têm um compromisso. Deus quer que eles se comprometam com a obra grandiosa de Deus, a máxima da obra de Deus, tudo aquilo que a obra de Deus é. Amém? Então você precisa se envolver com isso. Isso acontece, né? Quando você descobre a sua identidade no corpo de Cristo. Para que todos alcancem a unidade da fé, o desejo de Deus é que exista na igreja uma unidade. Então, imagine só, hoje a gente vai passar um pouquinho, tá, irmãos, do horário da aula, porque o conteúdo é muito abrangente, não dá só para lançar assim, tem que explicar um pouquinho mais profundo para você. Mas fique com a gente. O desejo de Deus é que todos nós alcancemos uma unidade da fé. Você já imaginou como seria uma conversa de um apóstolo, aliás, de um profeta com um mestre, por exemplo? O mestre vai olhar para o profeta e vai dizer assim: profeta, você tem que parar de orar e começar a ler mais a Bíblia. E o profeta vai olhar para o mestre e vai falar assim: você está lendo a Bíblia demais e orando de menos. Mas não é porque um deles está em falta. É porque cada um tem o seu chamado, o seu ministério. Então o que nós precisamos ter? Uma unidade na fé. Nós temos que entender que aquele irmão que lê mais a Bíblia, eu oro mais, esse irmão lê a Bíblia mais. Ele vai contribuir naquilo que eu não tenho, ele vai contribuir sobre a minha vida. E aquilo que ele não tem, eu vou contribuir sobre a vida dele. Essa é a excelência do corpo de Cristo. Ninguém é lançado fora. Todos fazem parte de uma construção grandiosa de Deus. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé, todo mundo pensando igual, todo mundo agindo igual. Amém? E para que haja maturidade sobre todos. Olha só que interessante isso. Amém? A Bíblia diz para que a gente não seja mais menino, levado em roda por doutrinas, por ventos estranhos que nos induzem, por pessoas astutas que nos induzem ao erro. Tá? Então, os 5 ministérios eles funcionam ativamente dentro das igrejas. Você tem um deles. Você tem um deles ativo em você. Ativo não, talvez esteja adormecido, mas você precisa ativá-los para que você possa viver a plenitude de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, tarefa de hoje. Coloque em oração essa identidade para que você descubra o quanto antes o Senhor vai te revelar e então tenha fé, creia no que o Senhor te revelar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, tenha uma ótima noite e até amanhã na nossa última aula. Deixe seu recadinho aqui pra gente, tá bom? Deus abençoe.